Olha só, os próximos 3 meses podem fazer você ganhar muito dinheiro. E eu vou te explicar isso em poucos minutos. Seguinte, eu gravei um vídeo recentemente mostrando como a taxa Selic impacta positivamente o mercado de ações. Isso tem relação com uma coisa que a gente chama fundamentos. Ou seja, quando a Selic cai, o preço das ações normalmente ele tende a se valorizar. Mas esse não é o único meio, não é o único caminho pelo qual a taxa Selic impacta positivamente o valor das ações. Tem um outro fator muito importante que faz com que o preço das ações cresça bastante, que é o que eu chamo de fator técnico. Ou seja, quantas pessoas já compraram ações, quantas pessoas venderam ações e quantas pessoas, fundos de investimento, podem comprar ações, mas ainda não tem. Isso é muito importante para as ações se valorizarem e eu vou te mostrar agora por quê, tá? O que eu quero começar te mostrando aqui? Eu quero começar te mostrando como que o investidor pessoa física está participando da bolsa hoje. Porque tem uma métrica muito legal. Todo papel que é negociado, toda ação que é negociada, todo fundo imobiliário que é negociado, a B3, ela faz uma conta de quantos por cento dessas negociações são atribuídas à pessoa física, ou seja, investidores comuns, como eu e você. E olha que interessante, a gente consegue ver essa dinâmica através desse gráfico rosa aqui. Então você percebe que lá em janeiro de 2017, o percentual de tudo que era negociado na Bolsa Brasileira, né, em renda variável, estava ali mais ou menos em 19%, 20%. O que aconteceu de lá para cá, até 2020? A Bolsa Brasileira subiu, certo? Então olha a participação aqui, ó, de investidor pessoa física na Bolsa Brasileira. Subiu para um patamar recorde aqui de quase 30%. De lá para cá, o que aconteceu com as ações? Elas caíram, se desvalorizaram e ficaram por muito tempo, estão por muito tempo, lateralizadas. De vez da pessoa física aproveitar o momento para comprar boas ações, boas empresas, bons negócios a preços mais baratos, o que ela está fazendo? Olha a curva aqui, ó, caindo, vendendo as ações. E hoje, a gente está com a participação de pessoa física na bolsa nas mínimas históricas. Enquanto, Gui, aqui, ó, perto de 12%. Mas não é só isso, porque a gente tem também uma classe de fundos de investimento que é muito voltada para o médio e longo prazo, que é o quê? Fundos de previdência. Fundos de previdência privada, ele tem muito esse caráter que só pode resgatar, né, depois de 10 anos. Então é muito legal a gente ver qual que é a participação desses fundos no mercado, tanto de renda fixa quanto de renda variável, de ações, para a gente entender se as pessoas, elas estão mais otimistas ou pessimistas com ações, né? E olha o que vem acontecendo com a participação desses fundos aqui, ó. Desde 2020, os fundos de previdência privada vem aumentando a participação no quê? Em renda fixa. Aí você vai falar o seguinte, não, Gui, mas a renda fixa é indexada à inflação, é renda fixa pré-fixada. Não é renda fixa pós-fixada, indexada ao CDI, indexada à Selic. E olha o que está acontecendo com a participação desses fundos voltado para o médio e longo prazo em ações. Saiu de 20% aqui, ó, em 2020 e está nas mínimas históricas, de 8,9% agora em 2025. Ou seja, as pessoas e fundos que têm uma visão de médio e longo prazo, o que elas estão fazendo nesses últimos 5 anos que as empresas e as ações no Brasil, elas estão ficando cada vez mais baratas. Elas estão trocando por Selic, por CDI, quando elas deveriam estar fazendo o quê? Calma que a gente já vai responder. Ah, Gui, mas isso só acontece com fundos de previdência. Não. Olha só, se a gente for pegar a indústria de fundos no Brasil, e aqui a indústria de fundos no geral, tá? A gente vai ver, ó, que ela veio crescendo muito desde 2000, tá? Então, antigamente, o que era ali bilhões de reais, né? Hoje já tá perto de 8 trilhões de reais. Só que o que está acontecendo com a participação de fundos de ações no mercado de fundos como um todo no Brasil? A participação vem caindo e tá nas mínimas históricas. Enquanto que tá agora, Gui? 8%. Dá uma olhada. Vou só mostrar o histórico aqui para você, tá? Ó. Lá em 2000, a participação de fundos de ações era de 11,3%. Cresceu até 22% em 2008, que foi o quê? A máxima histórica antiga do Ibovespa. Foi mais ou menos nesse período aqui. Depois, as ações no Brasil só se desvalorizaram. O que os investidores estavam fazendo? Vendendo ações, resgatando de fundos de ações. Chegou na exposição mínima, aqui perto de 8%. O que o Ibovespa voltou a fazer? Essa linha rosa aqui, ó. O Ibovespa voltou a subir a partir de 2016, certo? O que começou a acontecer? As pessoas voltaram a investir em ações justamente quando o Ibovespa começou a ficar caro. Ou seja, de novo, mais uma vez indo do lado errado. E onde a gente está hoje? A gente está aqui, ó, com a bolsa de lado, basicamente há 5, 6 anos. Olha a participação de fundos de ações no total de fundos aqui no Brasil. De novo, em 8%, nas mínimas históricas. Se pessoa física não está comprando ação, se fundos de previdência não estão comprando ações, se os próprios fundos de investimento, se as pessoas não estão colocando dinheiro em ações, cara, isso é muito ruim. Na verdade, isso parece muito ruim, tá? Mas isso daqui é uma ótima notícia, principalmente para quem quer ganhar dinheiro de verdade. Porque não só no mercado financeiro, tá? Mas na nossa vida como um todo, mas eu vou focar aqui no mercado financeiro, a gente precisa ser contracíclico. Ou seja, quando a grande maioria, quando a manada tá indo para um lado, normalmente, o melhor caminho que você pode adotar para o seu dinheiro, para o seu patrimônio,
patrimônio é fazer justamente o contrário. Você deve conhecer aquela famosa frase do Buffett, né? Você compra o som dos canhões e vende o som dos violinos. Ou seja, você compra quando ninguém consegue enxergar um cenário positivo para frente e você vende justamente quando ninguém consegue enxergar um cenário negativo para frente. E isso tem muito a ver com isso que eu falei desse lado técnico. Se ninguém consegue enxergar um cenário negativo à frente, significa que todo mundo que podia comprar ações ou que gostaria de comprar ações já comprou. Todas as pessoas físicas, todos os investidores institucionais, todos os fundos de previdência. Ou seja, você não tem um comprador marginal, um comprador adicional. E daí para frente, um cenário de estabilidade e até queda em ações é muito mais provável. O inverso é verdadeiro. Quando ninguém enxerga um cenário positivo para frente, nem pessoa física, nem fundo de previdência, nem os gestores de fundos de investimento, o que acontece? Não tem vendedor marginal, não tem um vendedor adicional. Então você não tem uma pressão de venda nas ações. É mais difícil o preço das ações caírem a partir daí. E eu vou te explicar como é que normalmente o ciclo de mercado ele funciona. O mercado começa a subir, aí você começa a ficar otimista, né? Ele começa a subir de maneira muito acelerada, você começa a ficar, excitado. Você fala, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, vai me aposentar nesse ciclo. Você começa a sentir emoção. Quando ele tá nas máximas, a gente chama de euforia. É justamente nesse momento, quando ninguém consegue enxergar um cenário negativo para frente. Eu vou te lembrar que, em 2019, nenhuma corretora de investimentos no Brasil projetava um Ibovespa caindo. Todas com uma alta de, no mínimo, 20% pro ano de 2020. Lógico que a gente teve uma pandemia global, mas eu tô te dizendo aqui, quando ninguém enxerga a possibilidade de um cenário negativo à frente, pode ser que nós estejamos vivendo o pico do mercado. O que a gente dá esse nome aqui? Euforia. Compreender euforia, Gui, porque ninguém falava que as coisas poderiam dar errado. Isso normalmente acontece. Aí você começa a ficar ansioso, porque começou a cair um pouco, 10, 15%, você fala, não, vai se recuperar, você tá já no momento de negação. Quando você vê que a queda ela é mais profunda, você começa a sentir impacto de verdade no resultado das empresas, começa a decepcionar, você começa a ficar com medo. Esse cenário, esse ciclo vicioso, as pessoas começam a vender, os fundos começam a vender suas ações, faz o preço cair ainda mais. Você fica panicado, você começa a ficar desanimado, até que você entra em depressão. Depressão não no sentido da saúde, né, psicológico da coisa, mas no sentido de que você fala, eu nunca mais vou investir no mercado de ações, porque ninguém enxergava um cenário onde as coisas dariam errado. Eu fui lá e acreditei nesse cenário, comprei e de lá pra cá as coisas só se desvalorizaram. E sabe o que é o pior? Você pensa justamente, nesse momento aqui. Você pensa, o pior é que agora ninguém enxerga um momento positivo pra frente. O que você faz aqui? Você vende. Por quê? Você tá olhando as notícias, você tá olhando a previsão de Ibovespa pra frente e ninguém enxerga o quê? Uma alta nos preços. Você vende, justamente aqui, nas mínimas do mercado. Só que o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar que talvez nós estejamos vivendo, justamente esse período aqui, da saída da depressão pro que a gente chama de esperança, quando o mercado começa a se recuperar. Ou seja, tá muito na fase inicial do ciclo positivo. Quem sai aqui da depressão e começa a comprar primeiro? A gente chama que esses caras são os investidores informados. Ou seja, aqueles que conseguem enxergar um cenário macro global, conseguem enxergar o cenário de juros nos Estados Unidos, na Europa, conseguem montar um quebra-cabeça, de geopolítica global, conseguem se antecipar a movimentos que afetam não só um país, mas que afetam o mundo como um todo. Depois, e esses caras, entram aqui, quando o mercado nem começou a acelerar. Depois, quem entra? Os investidores institucionais. Então, são fundos de investimento que podem comprar ações, que podem comprar ativos de risco. Esses caras, muito ancorados nas informações que os investidores informados eles estão compartilhando por aí, eles também, fazem suas próprias contas, se sentem mais convictos e começam a comprar aqui também esses ativos de risco. Depois, quem que entra? O investidor no geral. O investidor no geral, ele começa a entrar justamente quando a mídia já está dando destaque na alta do Ibovespa, nas máximas históricas por 1, 2, 3 anos consecutivos, quando seus vizinhos começam a falar que estão ganhando bastante dinheiro no mercado de ações, que você não pode ficar de fora. Isso daqui, nesse momento do ciclo, é quando normalmente as pessoas começam a investir em ações, quando elas já perderam uma boa parte desse ciclo de alta. A partir daqui você começa a comprar. Por quê? Porque você olha no passado, nos últimos 12, 24, 36, 48 meses, caramba, as ações elas performaram muito mais do que o CDI, do que a Selic. Aí você deixa para comprar justamente aqui, quando tá todo mundo aqui, falando disso. Só que, Gui, que ciclo que a gente está vendo agora? Bom, vamos olhar o que os investidores informados estão fazendo? Quem são os investidores informados, Gui? Ou esses que saem na frente? Esses conseguem acompanhar tendências globais de investimento. Esses caras normalmente são os estrangeiros. Por que estrangeiro, Gui? Se você for pegar o mercado americano, é 60% do mercado financeiro global. Aí você pega mais Europa, você pega mais Ásia, Japão ali, países desenvolvidos, você vai ver que você já tem uma grande parte do mercado internacional. O grande fluxo de dinheiro tá nesses caras. E esses caras, mais ou menos
meados de abril para cá, começaram a entrar com uma quantidade significativa de recursos, ou seja, de dinheiro no Brasil, acumulando no ano mais de 20 bilhões de reais em entrada para ações brasileiras no ano. Ou seja, esses caras que estão vendo o dinheiro sair de grandes mercados americanos, de grandes mercados de países desenvolvidos, estão colocando uma parte do seu recurso aqui, tá? Você fala, pô, Gui, mas são só os estrangeiros? Às vezes o cara é mal informado, ele tá olhando lá o que tá acontecendo nos Estados Unidos, ele fala, não, pô, não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo por aqui, são só esses caras. E não, tem um outro indicador muito legal que a gente gosta de ver para entender se é um momento bom para você comprar ações ou não. É acompanhar a recompra de ações. O que é recompra de ações? Uma empresa comprando as suas próprias ações. Como assim, Gui? Quando tem uma ação negociada na bolsa, significa que uma empresa ela vendeu uma parte do seu negócio para investidores. Ela pode fazer o contrário. Ela pode recomprar de uma parte dos investidores suas ações. Ué, Gui, mas por que ela faria isso? Ela faz isso porque ela enxerga, meu Deus do céu, olha quanto está precificada a minha ação, 10 reais, 12 reais, 15 reais, minha ação vale no mínimo 20, 25, 30 reais. Tá muito barato. Então a empresa pensa o seguinte, só de eu recomprar a minha ação, eu já vou ganhar dinheiro daqui a pouco, porque o mercado vai entender que o meu negócio vale muito mais do que isso. Então quando a recompra de ações, ela sobe, isso tende a indicar um excelente momento para você comprar ações, para você investir em ações. A gente tem essa linha vermelha aqui, ó, que ela mostra justamente a média de recompra de ações nos últimos 15 anos. Você quer ver aqui, antes desse período, que acontece entre os anos de 2021, 22, 23 e 24, qual que era o pico anterior de recompra de ações? Justamente aqui, ó, 2014 e 2015. O vale, o fundo do poço para a Bolsa Brasileira. Depois disso daqui, o que começou a acontecer com o Ibovespa? Subir pra caramba. E olha onde a gente tá. Olha o número de recompra de ações que as empresas brasileiras negociadas na Bolsa estão fazendo. Isso significa que as ações negociadas na Bolsa estão olhando para o mercado e falando, cara, não é possível que minha ação está sendo negociada nesse preço. Eu vou pegar o meu dinheiro que está em caixa e recomprar a minha ação, porque está muito barata. Não faz sentido ela estar sendo negociada nesse preço. Ela vai se valorizar. Isso aqui é um sinal mais claro do que esse, de que as próprias empresas que venderam um pedaço da sua ação para o mercado, elas estão recomprando. Esse é um sinal claríssimo de que as ações estão baratas. Tem um índice muito legal que a gente chama que é preço-lucro. Eu não gosto muito do preço-lucro para analisar ações individualmente, mas quando a gente monta uma cesta ou um índice de ações, esse índice preço-lucro ele nos dá uma boa ideia se aquele mercado no geral ele tá caro ou barato com relação à sua média histórica. Então vamos olhar aqui o índice preço-lucro do Ibovespa, do principal índice de ações do Brasil. A gente vê aqui ó, o histórico dele desde janeiro de 2005. A média histórica tá aqui perto de 11, tá mais perto de 10,5. E quando a gente pega o momento atual, tá aqui em 8,4, a gente vai ver ó, que tá muito perto das mínimas históricas. Chegou a estar um pouquinho mais baixo aqui em janeiro de 23. Lá em 2016, estava num patamar muito semelhante ao que a gente tem agora. E de 2016 para 2020, o que aconteceu com o Ibovespa? Disparou. Outro momento, lá em 2005. 2005 estava num patamar muito semelhante ao que a gente tem agora. O que aconteceu de 2005 para frente? O Ibovespa subiu muito. Ou seja, os indicadores que a gente está vendo aqui mostram, de fato, e comprovam que a bolsa está muito barata. Não só pela nossa visão de analistas de investimento, mas pelas próprias empresas que têm as suas ações negociadas em bolsa, que estão recomprando a sua participação. Você tem noção de como isso é forte? Ah, Gui, mas só recompra? São só esses caras? Não, tá? Quem começou a se mexer? Os institucionais. Eles começaram a ter um sentimento, uma perspectiva mais positiva com o mercado de ações no Brasil. E olha como isso mudou rápido de uns meses para cá. Esse aqui era um sentimento dos institucionais em maio desse ano, ou seja, para os meses e anos que vinham por aí. 40% deles estavam otimistas com o que viria por aí, 43% neutro, 16% pessimista. Em agosto, não mudou muito, tá? Mais investidores institucionais estavam pessimistas, menos estavam neutros, e ali o percentual de otimistas estava mais ou menos similar, tá? Até subiu um pouquinho, mas olha o que aconteceu em setembro. Agora, nível de investidores institucionais com cenário pessimista caiu para 10%, neutro caiu para 22% e otimistas 66%. Os investidores institucionais não começaram a comprar ações ainda, eles estão ficando mais otimistas. Então, naquele ciclo lá que a gente viu, investidores informados, institucionais, a gente tá aqui. Esses caras começaram a ficar otimistas, nem começaram a comprar de verdade ações ainda. E o que eles estão falando? Aumentar as posições. Então a pergunta é, o que você pretende fazer com ações nos próximos meses? Você pretende reduzir posições? Só 12%. Manter o que você tem? 42%. E aumentar?
tá a maior parte deles. 45% dos investidores institucionais que podem investir em ações pretendem aumentar a sua posição em ações nos próximos meses. Se esses caras começam a aumentar a posição, começam a comprar ações, o que começa a acontecer com o preço das ações? Subir. Bom, eles estão vendo o que eu mostrei para vocês em alguns vídeos já, né? Quando a gente tem um ciclo de corte da taxa Selic, olha o que acontece com o Ibovespa, a linha rosa. Normalmente ela sobe. E onde a gente tá? Aqui, ó, Selic mais alta dos últimos 19 anos. Nem tá no gráfico aqui. A última alta da Selic, o último patamar da Selic tão alto quanto que a gente tá vivendo agora. Então a ideia é que se essa Selic cai, o que faz com essa linha rosa aqui? Ela continua a subir. Pô, Gui, mas será que essa Selic vai cair de verdade? Pessoal, o Brasil não tá isolado no mundo. O Brasil, ele tá num mundo globalizado. Então, se a gente acompanhar o que tá acontecendo com outros países emergentes, com outros países desenvolvidos, o que a gente vai começar a observar? Que essa galera tá cortando juros. Se a gente pegar aqui, ó, o México tá cortando juros, o Chile tá cortando juros, os Estados Unidos estão cortando juros, zona do euro tá cortando juros. Quem que não cortou juros? O Brasil. Dá uma olhada. O Brasil tem a maior taxa entre todos esses países que eu citei aqui e ele é o único que não cortou a taxa de juros ainda. Mas quando que isso deve acontecer, Gui? O mercado precifica que isso deve acontecer em janeiro de 2026, mas o mercado discute se isso pode acontecer antes. Setembro de 2025, ó, 26% do mercado acredita que a gente pode ter corte da taxa Selic antes do que a gente espera, tá? Se a taxa Selic cai antes, a gente pode ter um movimento, o início de um movimento positivo para ações antes do que a gente esperava. Então, por isso, falei mais de fundamentos no vídeo passado e agora eu tô falando mais do momento técnico. A gente tá vivendo a oportunidade perfeita para você investir em ações. Você quer assinar mais claro do que as empresas estão recomprando há 4 anos suas próprias ações? Cara, isso é muito forte. E por que agora, né? Por que não esperar? Porque você pode pegar o ciclo inteiro de valorização de ações, tá? Se você espera para isso se confirmar, para os investidores institucionais começarem a comprar, você pode perder uma boa pernada de valorização. E aí você deve estar se perguntando, mas Gui, onde que eu vou investir? E olha que a gente montou aqui, que legal para você. A Ricola montou uma tabela muito legal, que ela verifica o desempenho das ações por setor na Bolsa Brasileira. 12 meses antes do corte de juros, 6 meses antes do corte de juros, e ó, 6 meses depois e 12 meses depois. Então, se a gente começar a observar aqui, tem vários setores que eles já começam a andar de maneira bem significativa antes do corte, meses antes do corte da taxa Selic, tá? Lógico, eles andam depois? Sim, mas alguns dos setores, como por exemplo, varejo, construção civil, transporte, saúde, shoppings, bancos, você pode perder uma boa parte do movimento se você esperar de fato a Selic cair, para aí sim você começar a investir em ações, tá? Quanto antes você entrar, maior a parte desse momento positivo você vai capturar com o seu dinheiro. Pô, Gui, como é que eu faço isso de forma fácil? Você pode contar com a ajuda da Finclass para selecionar as melhores ações, os melhores setores, esses que estão mais bem posicionados, as empresas que estão mais baratas, têm o maior potencial de alta. Você pode contar com a nossa ajuda. Por quê? Porque a gente te diz exatamente onde você precisa investir, qual ação você deve comprar, que preço você deve comprar, quando você deve vender, a que preço você deve vender e qual ação colocar no lugar. Tudo isso em 30 minutinhos, tá? Você coloca quanto você tem para investir, a gente te diz exatamente, ó, quais ações você tem que colocar na sua carteira. Ah, Gui, mas será que eu só investi no Ibovespa não tá bom? E olha só, se você tivesse investido só no Ibovespa, lá em novembro de 2022, que foi justamente quando a gente lançou a nossa carteira completa, você estaria com uma rentabilidade, ó, mesmo aí com o Ibovespa subindo bastante, perto de 13%, enquanto a nossa carteira tá superando o Ibovespa, os principais índices do mercado, com relativa folga, tá? Então, ter uma carteira completa com os ativos certos faz total diferença. E aqui eu trouxe um exemplo de algumas das ações que a gente conseguiu capturar na veia, ou seja, conseguir bastante resultado. CA foi uma delas, a gente teve mais de 70% de retorno, Bradesco mais de 60%, Sanepar mais de 40%, Fleury mais de 37%, Lojas Quero mais de 31%. Várias ações que a gente tem na carteira entregaram resultado muito bom. Várias dessas daqui que vocês estão vendo já saíram da nossa carteira, tá? Então essa não é a nossa carteira hoje. Esses são papéis que a gente tinha no começo do ano e que se valorizaram, ó, isso aqui enquanto nós tínhamos na carteira. Ou seja, quem tá na Finclass já começou a capturar resultados muito bons no mercado de ações. Pô, Gui, de verdade, mas será que isso muda a vida de alguém? O Guilherme, que é meu xará, ele inclusive mandou mensagem e tal, depois que ele aplicou os conceitos, que ele começou a ver aqui na Finclass, assistiu os nossos vídeos, montar a carteira, ele chegou no tão sonhado primeiro milhão. Isso, ó, em 1 ano e meio investindo com disciplina. Sabe qual foi a rentabilidade da carteira dele? Mais de 60% de rentabilidade em 1 ano e meio investindo. O Gui, meu xará, chegou no tão sonhado 1 milhão de patrimônio. Que beleza. O Pedro, ele entrou para a Finclass, começou a estudar mais investimentos e detalhe, o cara mudou inclusive de profissão. Hoje está trabalhando no mercado financeiro. Ele era frente de
caixa e hoje é consultor de investimento. Loucura, hein? O Rodrigo acompanhou as nossas recomendações, viu que a gente recomendou CIA e utilizou isso a seu favor. Conseguiu ter mais de 450% de lucro utilizando a sua própria estratégia, mas com uma recomendação nossa. Olha que beleza. E o Emerson? O Emerson ele chegou também numa meta financeira muito bacana, que é os primeiros 100 mil reais investidos, tá? Então, top demais. E olha aqui, inclusive o Danny, ele fez uma análise um pouco mais detalhada. Por quê? Porque ele é cientista de dados. E o que ele fez? Ele verificou qual que era o retorno anual da carteira, da sua carteira, contando com as recomendações da Finclass. E ele chegou aqui, ó, num retorno médio anual de 24%. Aqui com as recomendações da Finclass, tá? Pô, Gui, mas como é que eu consigo ter acesso a essas recomendações, a essas carteiras, né? Acompanhar, consumir todo esse conteúdo, saber onde eu preciso colocar meu dinheiro, saber quando vender, saber se preciso vender, né? E qual ação colocar no lugar. Tudo isso você consegue com a Finclass. A Finclass, então, é uma plataforma completa, tá? Tudo que você precisa saber sobre finanças, dinheiro, investimentos, tem lá. A gente tem aula, a gente tem carteira recomendada, a gente diz exatamente onde investir, basta você colocar o quanto você tem para investir. Você consegue tirar dúvidas com monitores na nossa comunidade, mandar quando você quiser a sua pergunta ou nas lives que acontecem de segunda a sexta-feira. Tudo explicadinho para você. E detalhe, você está assistindo esse vídeo hoje, dia 23 de setembro. Amanhã a gente vai ter o Dia da Independência Financeira da Finclass. Você consegue assinar nossa plataforma, contar com bônus exclusivos que a gente fez só para essa data. Você vai garantir tudo isso com 50% de desconto. Ô Gui, tudo isso o quê? Eu listei aqui para você, ó. Um ano de Finclass, uma carteira de investimentos de valorização. Se você quiser uma carteira de renda, a gente também recomenda para você. Tem um curso de como financiar a sua casa própria. Hoje, com esse juro alto, você pode se lascar, entrar em um financiamento muito ruim, com taxa de juros muito alta. A gente vai te ajudar a não fazer isso, a escolher a melhor opção para você. Tem um curso de vendas do Lobo de Wall Street, o Código da Riqueza do Thiago Nigro, meu sócio, do Meu Milhão do Thiago, que ele não vende mais, também tá dentro da Finclass, os desafios do Thiago, que ele gravava às 5 horas da manhã, tudo disponível para você, 1.000 milhão com marketing digital e várias ferramentas de organização financeira. Então, tudo isso daqui vai sair por 12 vezes de R$ 39,95 no plano anual, tá? Ou seja, muito barato. Menos que uma pizza, ou o valor de uma pizza para você, ó, poder de fato mudar a sua vida financeira por completo, para melhor, antecipar o processo de independência financeira. Poxa, Gui, eu tô assistindo esse vídeo depois do dia 24 de setembro. Não tem problema, tá? A gente vai deixar o link aqui para você se cadastrar e ver se tem alguma campanha aí na rua. E se não tiver, você já se inscreve e espera a próxima oportunidade para você pegar um preço legal. Se não quiser postergar, você assina agora mesmo, porque o preço também não é muito alto, você já vai conseguir mudar a sua vida financeira daqui para frente, beleza? Gui, mas eu ainda tô em dúvida, cara, será que vale a pena? Não é possível. Olha só o que o Fernando comentou aqui. O Fernando, ele comentou que o único bônus, não é nem a Finclass, nem outras coisas, nem carteira recomendada, nem nada. O único bônus que ele conseguiu em uma época passada já valeu todo o valor que ele pagou para ter acesso à Finclass e a todos os outros bônus. Um bônus só, tá? Fora tudo que ele recebeu. E o José, que em menos de um mês ele já conseguiu sentir diferença no seu conhecimento, na sua confiança, com tudo que tem relação com dinheiro e investimentos. E detalhe, Gui, tenho dúvida ainda. Sabe o que você faz? Você vai clicar, aproveitar essa oportunidade, porque você tem 7 dias grátis para testar. Se você acha que não é para você, se você não gostou, você pede o reembolso que a gente te devolve o dinheiro. Mas eu tenho certeza que se você clicar aqui embaixo, se cadastrar para o Dia da Independência Financeira da Finclass, aproveitar essa oportunidade, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você não vai se arrepender, porque eu tenho certeza. A gente está trabalhando muito para fazer você melhorar de vida. Clica aqui e não deixa passar essa oportunidade. Te espero lá.